Olá, meu irmão, minha irmã, queremos com alegria partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo, dia 14 de junho, em que o Senhor quer nos mostrar que sempre está ao nosso lado, como um pastor que cuida das ovelhas, cuidando de nós. Nós temos na primeira leitura o Senhor dizendo por meio de Moisés da importância que o povo precisa ter na escuta e na obediência à sua palavra. Se escutamos o Senhor, se seguimos o caminho que Ele indica, que o pastor indica às suas ovelhas, nós aprenderemos a ser um povo de sacerdotes, ou seja, homens e mulheres próximos de Deus, uma nação santa. Essa foi a promessa dada para o povo escolhido por Deus. É por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele fala a respeito de que, antes de mais nada, é preciso ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que o povo escolhido não é apenas o povo de Israel. Nós vamos perceber isso ao longo da história da salvação. Tanto é assim que já no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus vai dizer: "E depois ensinai a todas as nações." Todas as nações. Ou seja, o povo escolhido já não é apenas o povo de Israel, mas é toda a humanidade que faz parte deste novo povo de Deus que é a Igreja, corpo místico de Cristo. Então nós temos esse alargamento da missão. A missão se torna universal. É por isso que no Evangelho de hoje ainda, Jesus escolhe 12 discípulos. O que significa isso? O povo escolhido da antiga aliança, eles tinham como base as 12 tribos. O novo povo escolhido tem como base os 12 discípulos, ou o que mais tarde se tornarão os 12 apóstolos. E a missão de Cristo, ela precisa ser continuada. É por isso que o Senhor escolhe 12. E aqui nós temos algo muito importante. Como discípulos do Senhor, somos chamados por Deus em primeiro lugar. Não somos nós que nos escolhemos, não somos nós que nos chamamos ou que voluntariamente nos colocamos à disposição de Deus. É sempre o chamado do Senhor. Isso é muito claro quando aparece Jesus que chama os 12. E quando Jesus diz: "A messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie mais operários." Ou seja, é o Pai que vai enviar mais operários. É Deus que nos chama, o chamado divino. E todos nós, batizados, fomos chamados a viver a realidade de continuar a missão de Cristo. E qual é essa missão? Eis o ponto: a salvação de todas as pessoas. São Paulo coloca esta realidade muito bem na segunda leitura, quando ele diz que Deus não se importou com a distância que nós estávamos dele. Estávamos vivendo no pecado, estávamos apartados de Deus. Mesmo assim, Ele nos amou. E nos amou tanto que deu para nós aquilo que tinha de mais precioso, o seu Filho amado, para nos salvar. Em Jesus, somos reconciliados, ou seja, somos novamente unidos a Deus, somos novamente restituídos à vida da graça. É a graça redentora de Cristo que faz isso em nós. Mais uma vez nos unimos, podemos voltar a ter comunhão com Deus em Jesus Cristo. É isso que significa reconciliação em São Paulo. E reconciliados, podemos viver a vida nova. E vivendo a vida nova, acolher esta salvação. Talvez a melhor maneira de entender esta realidade é a partir de uma situação que aconteceu um pouco antes do período de Jesus, justamente na cidade de Corinto. Corinto tinha sido devastada, estava toda destruída. Então, Júlio César mandou a reconstrução, o imperador Júlio César de Roma ordenou a reconstrução dessa cidade.
todos que estavam ali se empenharam em dar o seu melhor, inclusive os escravos, que foram colocados à disposição e deram a sua vida por isso. Ao final, para poder comemorar esta realidade, o imperador Júlio César, ele fez um decreto de reconciliação para os escravos. Por meio desse decreto, eles não eram mais escravos, se tornariam livres para iniciar uma vida nova. No caso de Júlio César, foi necessário que eles fizessem muito para conseguirem isto. No nosso caso, escravos do pecado, fomos livres gratuitamente. A graça de Deus veio de maneira gratuita. É por isso que o Senhor diz, já no final do Evangelho de hoje, de graça recebeis, de graça recebestes e de graça deveis dar. Aquilo que você percebeu, que recebeu de Deus, que é a salvação, deve também anunciar a todas as pessoas. Então, hoje, livres do pecado, podemos viver uma vida nova em Cristo. Claro, cada um vai escolher se quer de fato viver esta vida ou não. Porém, a graça nos foi dada e nós precisamos viver e comunicar esta graça. Eis as duas situações que o Evangelho nos coloca no dia de hoje. Em primeiro lugar, tomar consciência da vida nova que Deus nos deu a oportunidade de viver. Uma vida nova que nos leva a acolher a salvação e viver a vida eterna, se quisermos. Se permitirmos na nossa liberdade que esta realidade se cumpra em nossa vida. Segundo ponto, somos mensageiros da reconciliação. Somos anunciadores. Dizer que estamos levando o reino de Deus é dizer que nós estamos levando a salvação a todas as pessoas, continuando a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não nos furtemos deste dever que Deus nos incumbe. Fomos escolhidos por Deus para poder passar essa realidade a todas as pessoas. Essa boa nova precisa ser espalhada para o mundo inteiro. E somos os veículos desta comunicação. Que nós nunca nos esqueçamos desse nosso dever. Todos têm o direito de saber desta bela notícia. Somos livres em Cristo. Podemos viver a vida nova em Cristo. Podemos acolher a salvação que nos foi dada. Sobre nós, sobre toda a nossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.